Olá pessoal, aqui é a Luísa Freitas, consultora estilista da Fashion Office. Hoje a gente vai falar sobre identificação dos moldes, que realmente é importante ter na modelagem para que não haja problemas na produção, em termos de identificação de marcações. O que é realmente importante? Fio do tecido, fundamental. Tamanho do molde, se a grade for tipo PMG, você colocar se aquele tamanho é um P, um M. O nome do molde, se é frente, se é costa, se é um bolso, se é uma gola. A referência, que pode ser o código que a sua empresa utiliza. Os piques, para marcação de encontros, de pences, de bolsos, botões. E o número de vezes que essa peça vai ser cortada. Se vai ser uma vez só, se vai ser duas vezes, se ela é par. Então, vou mostrar para vocês, quando a gente vai fazer essa modelagem manual, é só escrever isso à mão, mas você tem que escrever molde por molde. Por exemplo, no caso de um blazer, que tem vários pedaços de moldes, e aqui eu tô pegando um blazer mais tradicional, que não tem tantos recortes assim, fica um trabalho bem cansativo. No caso do vestuário, do Audaces Vestuário Moldes, esse trabalho é automático. Então eu vou selecionar um molde, clico aqui na aba Propriedades, eu venho então aqui na aba Visualização, e eu vou selecionar o nome, eu quero visualizar o nome do molde, que no caso aqui é a frente, o fio, os piques, tá? A descrição, se houver, o que é a descrição? Aqui nessa primeira aba, propriedades, eu posso colocar aqui uma descrição, tá? Linhas auxiliares, por exemplo, tem pences que a gente desenha com linha auxiliar, marcação de bolso, ou às vezes só usa piques, mas é sempre bom deixar marcado, porque se houver alguma modelagem que você for usar linha auxiliar, essa opção já está habilitada. A costura, que é a margem de costura do molde, tracejado aqui. O modelo, então vou incluir aqui o modelo, que é o código. Nome da graduação, então essa modelagem é do 36 ao 46 e esse molde aqui se refere ao tamanho 40, o tamanho base. A quantidade, né, também não é obrigatória a quantidade quando se trata de encaixe automatizado, porque da mesma forma o encaixe vai jogar a quantidade de forma automática, você não, o responsável pelo encaixe não precisa se preocupar com essa informação escrita, ela só precisa estar configurada aqui na aba Propriedades, né? Quantidade por modelo, vou preencher, se é 1, se é 2 e se é par. No caso, a gente sempre, quando são dois moldes, como essa frente, tem a frente do lado direito e a frente do lado esquerdo, porque ela tem uma abertura na frente com botões, é um blazer, eu indico aqui que a quantidade é um par. Um par de moldes para fazer essa peça. Às vezes a gente vai utilizar mais de um, como por exemplo, se eu não tivesse um revel e fosse fazer essa frente dupla, eu posso indicar aqui que são dois pares. E o sistema vai entender, vai jogar 4 vezes essa modelagem no encaixe. Vamos voltar aqui para o número 1, porque eu só vou usar essa modelagem 2 vezes, um par. Então são essas opções que são as básicas para constar nos teus moldes. Eu vou clicar agora em aplicar todos, para que todos os moldes desse arquivo estejam com essa informação impressa, e vou clicar em OK. Então, você pode ver que ficou um pouco bagunçado. Aqui, por exemplo, ficou um em cima do outro, porque eu já tinha exibido o nome do molde e o fio, e as outras informações chegaram agora, então chegam em tamanhos diferentes, chegam sobrepostas. Como é que eu faço para arrumar isso? Eu vou aqui nessa ferramenta autoajuste de textos, e observe que eu não estou selecionando nenhuma modelagem, né? Eu vou até ampliar aqui, não estou selecionando nenhuma modelagem, eu vou em autoajuste de textos, quero autoajustar o tamanho do texto, o fio, a descrição e as observações, são todas aquelas opções que eu selecionei na janela Propriedades. Eu quero que esse texto tenha um tamanho máximo de 2 centímetros. Para uma modelagem adulta, eu não preciso mais do que isso. E orientação manual, eu quero que esse texto fique na horizontal. Eu posso deixar ele em outro sentido se eu quiser. Ou posso não mudar o sentido do texto, mas eu quero, no meu caso, eu quero que ele tenha essa posição horizontal. Então eu clico em OK.
E veja só, ele autoajusta o texto para o tamanho que eu quero. Em alguns moldes, você pode ver que ainda ele não está totalmente dentro do molde. Quando eu for salvar, ele vai me dizer observações fora do molde. Isso não vai alterar em nada quando você for mandar esse molde para o encaixe. Ele vai encaixar normalmente. É só um aviso. Se você quiser deixar ele realmente bonitinho, a gente vem aqui de novo em propriedades, os moldes, visualização. Em elementos do molde aqui eu vou selecionar observações. E você pode ver que ele me permite mudar a localização desse texto. Então aqui eu vou deixar ele aqui, ficou em cima do nome do molde. Então eu vou selecionar o nome e vou mudar de lugar o nome e o fio do molde para que não haja sobreposição. Dou um OK. Pronto, ele alterou esse molde. Então eu posso ajustar aqui, por exemplo, lateral, vou fazer a mesma coisa em propriedades. Vou pegar primeiro o nome, depois o fio, e aí as observações. Subir um pouquinho aqui e dar um OK, tá? E assim eu vou ajustando a minha modelagem. Se você estiver trabalhando com modelagem infantil, aqui eu peguei o exemplo de um tip top. Quando a gente vai aqui, vamos colocar também as mesmas informações, né? Modelo, nome da graduação, quantidade. Aqui eu já tenho linhas auxiliares, costura, nome, fio, pique, OK, aplicar a todos. Então eu vou aqui em autoajuste. Se eu usar aqui o tamanho de 2 centímetros, você pode ver que ele ficou bem grande. Às vezes não é necessário. Se você usar 1,5 centímetros, e aqui é importante você marcar com um ponto, não pode ser vírgula, tá? Marcar com um ponto já é suficiente. Ou de 1 centímetro também já fica suficiente. Menos do que 1 centímetro eu acho muito pequeno. Apesar de que, por exemplo, nesse molde aqui do patê, ele ficou bem menor. Então eu posso ajustar, eu posso virar esse texto, venho aqui, seleciono só ele, posso usar a orientação manual, dou um OK, você viu que o nome já ficou maior, né? Vou aqui em visualização, posso pegar o nome, eu não preciso do nome tão grande. Vou deixar o nome com 1 centímetro, vou deixar ele aqui de lado, vou pegar o fio, marcar o fio. Em observações, a altura do texto, olha só, ele colocou 0,34. É muito pequeno. Se eu colocar o tamanho de 1 centímetro, ele fica muito grande. Aqui tem um espaço entre as linhas, posso diminuir esse espaço, vou colocar 0,2. Já é suficiente, mas o tamanho do texto ainda está muito grande. Então vamos tentar 0,8. 0,8 já ficou um bom tamanho. Dou um OK e olha só, é possível ler, fica um tamanho visível, fica organizado. E assim você configura a visualização dos seus moldes. Lembrando sempre, tá? Vou acessar propriedades de novo. A graduação que vai visualizar aqui é a graduação que você configurou nessa aba de graduação. E aqui aparece o tamanho base, M, só aparece o M porque eu só estou visualizando esse tamanho. Mas se eu for aqui em graduação e desagrupar, separar esses tamanhos, ó, vamos pegar aqui do patê, eu vou separar todos os tamanhos. Ele vai mostrar, por exemplo, aqui está o tamanho PP, aqui está o tamanho P, aqui o tamanho M, aqui o tamanho G e o GG. Então ele vai mostrar em cada tamanho, na hora do encaixe, o tamanho desse molde, tá? Você não precisa se preocupar. Ali é porque realmente ele mostra só o tamanho base. Outra coisa, modelo, tá? A gente marcou aqui o nome do modelo, que tá aqui em cima. Esse nome do modelo eu configuro na aba Informações do Moldes. Eu posso vir aqui, informação do modelo, né? Verdade. Posso vir aqui nessa camisetinha, ele vai me mostrar, eu preencho o nome do modelo, o cliente, a coleção, a descrição, tá?
Ou então eu posso clicar com o botão direito do mouse e vir em informações do modelo. Então, preenchendo essa informação aqui do modelo, ele vai aparecer o código que você inclui aqui. Outra informação bem importante é sobre PICs, tá? A gente já sabe que PIC é importante, que tem que ter. A questão é a seguinte: quando você for incluir um PIC, vou pegar aqui, por exemplo, esse molde aqui da manga, tá? Essa margem de costura aqui, vamos conferir. Ó, dá pra ver que ela tá de meio centímetro, tá? Margem de costura aqui é de meio centímetro, então o meu PIC não pode ter mais do que meio centímetro, porque senão na hora do corte, se for, por exemplo, a máquina automática, ela vai passar a linha da costura e vai cortar o molde, e aí a gente não quer isso porque causa defeito na peça. Então você pode deixar ela até o tamanho da margem de costura ou um pouco menor, por exemplo 0,3. Se for corte manual, o cortador geralmente já é instruído a ir até uma certa profundidade no pique, mas o ideal é que o correto é que você sempre coloque um pique menor do que a margem de costura ou até o tamanho da margem de costura, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição de vocês. E até a próxima!